Bom dia! Vamos continuar estudando os povos da Mesopotâmia e hoje apresento para vocês os caldeus, com o segundo império da Babilônia. Eram povos semitas do sul da Mesopotâmia que habitavam na margem oriental do rio Eufrates. Eles iniciaram seu domínio expansionista após a invasão à cidade de Nínive, que era dominada pelos belicistas assírios em 612 a.C. Observem a localização desses povos no mapa, bem no finalzinho do mapa. Vamos conhecer a política desse segundo império? O principal rei foi Nabucodonosor, que conquistou o reino de Judá, destruiu o templo de Jerusalém e levou os hebreus, o povo de origem na região de Israel atualmente, como escravos para a Babilônia. Observem a imagem retratando o cativeiro da Babilônia. Esse cativeiro babilônico, ele também foi chamado de exílio ou cativeiro na Babilônia. É o nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor II. Estima-se que neste período foram construídos os jardins suspensos, os templos e as muralhas da cidade. Olha aí a ilustração de cada uma dessas citações que eu fiz. Olha o jardim suspenso, que beleza! Toda a arquitetura e olha aí como ele era arquitetado. Tem um templo e tem a representação das muralhas. Vamos dar destaque para o livro sagrado dos cristãos, que relata a existência dos jardins suspenso, que é a Bíblia. Temos também a Torre de Babel. A história da Torre de Babel é uma passagem bíblica e diz respeito à comunicação entre os povos. Está relatada no capítulo 11 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, autoria atribuída pela tradição ao profeta Moisés. De acordo com as Escrituras, toda a terra possuía uma mesma língua e um único idioma. Ela foi construída por descendentes de Noé após o dilúvio. Segundo a história, o monumento teria sido criado para que os homens pudessem se comunicar com Deus. Mas foi destruído porque o Todo-Poderoso não gostava da soberba das pessoas e quando percebeu, segundo a Bíblia, que os povos estavam se comunicando e construindo cada vez mais essa torre mais elevada, ele destruiu e também colocou os povos divididos em línguas diferenciadas para que eles não se entendessem e não houvesse uma comunicação para dar continuidade à construção da Torre de Babel. O zigurate é uma forma de templo criada pelos sumérios e comum para os babilônios e assírios. Era pertinente à época do antigo vale da Mesopotâmia e ele foi construído na forma de pirâmides terraplanadas. Observem essa imagem. Olha a altura dessa escadaria. Por quê? Porque eles acreditavam que quanto mais alto estivessem, mais próximo de Deus estariam. O ponto alto do zigurate, ele servia de altar, um observatório astronômico, ponto de observação das enchentes dos rios. Era utilizado como moradia dos sacerdotes, funcionários do templo, como celeiro, como oficina de artesãos. Os palácios e templos tinham suas paredes embelezadas por esculturas e pinturas que retratavam cenas domésticas, religiosas ou militares. No entanto, a comprovação da existência desses locais ainda é estudada por pesquisadores. Como eu sempre falo para vocês, história
ela não vem com uma verdade absoluta, ela apresenta fatos históricos e ela está sempre se renovando, se reformulando com novas descobertas. E esse império ele entra em decadência. O neobabilônico, em 539 a.C., deveu-se a problemas internos, à expansão dos persas, quando, sob o comando de Ciro, conquistaram a região. Olha, essa imagem retrata bem esse momento da invasão e da decadência do Império Babilônico. Vamos conhecer um pouquinho da economia na Mesopotâmia de todos os povos que viveram na Mesopotâmia. Existia uma compra e venda de propriedades. Ela girava em torno de casas, cômodos, terrenos ou pomares. Os povos da Mesopotâmia, eles viviam da agricultura, viviam da pecuária e artesanato. E os principais produtos cultivados eram o trigo, a cevada, a tâmara. E na parte da pecuária, ela fornecia, além de carne, o leite, lã e animais para puxar carros e arados. Lá eles usavam selos cilíndricos, esses povos da Mesopotâmia, para marcar, nomear mercadorias, sacos ou cestas. Eles podiam ser feitos por meio de vários materiais, como pedra, cerâmica, vidro, argila, ossos ou metal. Esse desenho ele era feito na forma de argila, em forma de relevo, para que quando fixasse, ficar bem destacado. E como era a vida cultural na Mesopotâmia, com todos esses povos que eu já apresentei para vocês? Ela era em forma de pirâmide. Havia uma divisão, uma desigualdade social. Acima, nessa cor verde, tem o rei, que era um representante direto dos deuses na terra. Na cor amarela, tem representando os homens livres da camada dominante. Na cor vermelha, são a representação dos homens livres de média e baixa posição. E na base da pirâmide, na cor azul, tem sempre os escravizados. Em todas essas civilizações, sempre a base da sociedade são os escravos. O cotidiano de lá dos povos da Mesopotâmia, os homens eram figuras de maior destaque, as mulheres costumavam realizar tarefas como a produção de tecidos, os homens e as mulheres usavam roupas e acessórios e ainda cosméticos. E aqui tem uma retratação do dia a dia das atividades deles. A religião era legitimada através do poder dos reis e inspirava a criação artística e científica. Os mesopotâmicos, eles eram politeístas, isto é, possuíam deuses, a crença em vários deuses. E eles eram personificados com as forças da natureza e eram antropomórficos. O que é isso? Características ou aspectos humanos a animais, deuses, elementos da natureza e constituintes da realidade em geral. As ciências, eles desenvolveram no campo da astronomia e da matemática. No campo da astronomia, eles dividiram o ano em 12 meses lunares, a semana em 7 dias e o dia em 12 horas duplas. Previram eclipses, determinaram o movimento de planetas e estrelas, criaram o zodíaco e os sacerdotes era quem elaborava o horóscopo. No campo da matemática, elaboraram o sistema de numeração sexagesimal, possibilitando a divisão da circunferência em graus, a divisão do grau em minutos e a do minuto em segundos. Organizaram ainda um sistema de pesos e medidas, o cálculo de juros, a resolução da raiz quadrada e da raiz cúbica. Olha só quanta inteligência esses povos da Mesopotâmia já tinham. Por hoje é só e bons estudos.